tem como. E fiquei rindo dele. Não faça isso, irmãos. Quando Deus usar uma pessoa para falar contigo, não ri. Leva para o teu coração, porque é Deus usando aquela pessoa. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço pela capacidade em nome de Jesus. Santo, poderoso. Está lendo Gênesis 37, 5. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 37, 5. Gênesis 37, 5 fala da história de José. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por seus sonhos e por suas palavras. Até aqui no agradecemos. Deus falou comigo não sobre aquelas promessas, essas que eu estava citando agora antes de louvar, promessas que acabam ficando esquecidas e o tempo vai passando. Quando você recebe a promessa, parece tudo tão lindo. Na hora que alguém está profetizando para você, parece uma coisa linda, mas às vezes o tempo passa, começa a acontecer coisas difíceis, coisas ruins. O processo da vida e a realidade que a gente vê, o natural, e a gente não consegue enxergar mais a promessa de Deus. A gente até se agarra em promessas pequenas, como receber um presentinho, receber um trabalho, coisas do dia a dia. Mas Deus prometeu que ia sustentar os seus. Mas além de sustentar e de guardar, porque Ele te guardou até aqui e tem te guardado ainda, e a promessa dele vai se cumprir na tua vida, porque foi isso que ele me falou quando eu disse que não acreditava mais em promessas. Eu disse para Deus: tapa a boca dos profetas, não deixa mais eles falarem essas coisas, porque não vai acontecer, então não precisa falar mais. Eu vou viver melhor se eu não ficar sonhando com coisas que eu sei que nunca vão acontecer. E Deus, ele começou a falar comigo através desse louvor, e me deu essa palavra: sonhos que parecem que nunca vão acontecer, por causa da situação em que a gente está no processo de alcançar o sonho. Antes de alcançar o sonho, tem um processo, tem um tempo difícil, um tempo que a gente passa trabalho, que a gente passa sufoco, um tempo que a gente deixa até de acreditar que a promessa vai chegar, que a promessa é real, que ela é verdadeira. A gente esquece que Deus, Ele tem poder para fazer, porque a gente olha para nossas forças, eu olho para as minhas forças, para a minha capacidade, e eu não vejo saída, eu não vejo como que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Não tem como tu fazer, Luz, mas nas minhas forças não tem, mas na dele tem. Só que às vezes a gente esquece disso, né? Como eu esqueci.
E eu acredito que todos que estão aqui já receberam uma promessa. Aqui, em várias partes que eu separei aqui, em cada uma delas veio o anjo e trouxe algo da parte de Deus. Veio um profeta e trouxe algo da parte de Deus. E com o tempo aconteceram coisas na vida dessas pessoas que a gente podia dizer que nunca ia acontecer. Na história de José ele começa até bem, sua família, seus irmãos, ainda que seus irmãos tinham ciúmes dele, mas pelos ciúmes e por ele contar um sonho que ele teve. Nem ele mesmo sabia o que ia acontecer. Na verdade, ele só teve um sonho e contou aquele sonho. Mas os irmãos deles já imaginaram muitas coisas. E por isso começaram a odiar mais ainda. E a promessa dele era de ser governador. Mas no caminho não parecia que ele ia governar nada. Por quê? Porque ele foi vendido, ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo, ele acabou sendo preso, estava na cadeia. E quem é que vai dizer que alguém que tem uma promessa e acabou, depois de receber a promessa, foi descendo tanto e acabou dentro de uma cadeia? Cadê o teu Deus? Cadê a promessa? Quem é que acreditaria numa promessa? Deus me promete e a minha vida começa a andar tudo para trás, começa a dar tudo errado na minha vida. Eu sou vendido pelos meus irmãos, viro escravo, e além de escravo, daqui a pouco eu por causa de uma calúnia, eu vou parar na cadeia. Mas aí Deus dá outro sonho para ele, dá um sonho para o rei, e ele interpreta aquele sonho através do sonho, como Deus trabalha através de sonhos. Deus falou com Salomão através de sonho. Deus falou com Gideão, enviou o anjo, e o anjo chega para Gideão e fala para ele que Deus tem coisas grandes para fazer na vida dele. Mas aí ele começa a falar o que a gente fala. Olha para a situação, olha como a gente está. No passado, eu já ouvi do passado coisas grandes, coisas que as pessoas me contam. Aqueles crentes lá me contam, aquele irmão me conta, aquela profetisa me contou que Deus fez grandes coisas. O pregador falou de grandes maravilhas que ele viu, mas eu nunca vi. A minha vida está só andando para trás, está dando tudo errado. Os midianitas, eles estão dominando, nós vamos passar fome até morrer, e eu estou aqui escondido, malhando um pouquinho de trigo para poder sobreviver. E aí tu vem dizer que Deus tem coisa grande na minha vida, e coisa grande que Deus vai ter comigo se eu estou nessa situação. E coisa grande, se tivesse alguma coisa, pode ter com os meus antepassados. E essa promessa, de repente, não é para mim. Se fosse eu ia dizer para ele, não, isso aí não é para mim. Pode voltar lá e tu errou o bilhete, trouxe o bilhete errado, trouxe a carta errada. Volta lá porque deve ter te enganado. Não é comigo que está falando. Mas Deus enviou um anjo para ti para fazer promessa. Ele enviou o anjo através do profeta, ele enviou o anjo através do pastor, ele enviou um anjo até mesmo no teu sonho. Deus falou muito comigo na minha vida toda em sonhos. Se eu fosse falar de sonhos que Deus falou comigo, eu ia passar toda a noite falando, não ia terminar. Então, o que eu quero dizer é que cada promessa que Deus fez, Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo para Gideão, mas Gideão, por causa da situação dele, também não acreditou. Deus enviou o anjo para fazer promessa para Abraão. E Abraão, ele teve que sair da sua casa, ele saiu sem nada, não saiu rico, ele foi enriquecendo aos poucos. E na caminhada dele, ele já tinha dinheiro, ele já tinha gado, ele já tinha talvez até nome. Ele era Abraão. Se eu perguntar aqui para todo mundo que está aqui, você vai bem? Vai tudo bem na tua casa? Vocês estão bem? Alguém aqui está depressivo, está triste, está com a vida destruída? Talvez ninguém vai ter coragem de dizer que está. Vai dizer, sim, está tudo bem. Você tem alguma promessa que Deus não cumpriu? Não, Deus já cumpriu um monte de promessas na minha vida e vai cumprir todas, e é tudo bênção, e tudo está tudo indo bem, e tudo vai ser bem. Mas lá no fundo do teu coração, lá quando tu te deita, Abraão, ele tinha tudo, mas ele deitava a cabeça no travesseiro e dizia, Deus, cadê o meu filho? Tu não me deu ainda. Cadê aquela promessa? Aquela promessa que só eu sei. Aquela promessa que te faz chorar. Aquela promessa que Deus fez lá atrás, mas você está esquecendo dela. E Abraão, aos olhos de todo mundo, ele podia ser um homem bem sucedido,
Ele podia não ter nenhum problema, mas lá no coração dele ele tinha uma dor que só Jesus, só Deus poderia curar, só Deus poderia resolver. E ele estava esperando, mas ele não deixava transparecer de repente para as outras pessoas. De repente você está aqui e eu tenho certeza que aí dentro do teu coração tem algo que o anjo te falou, tem algo que Deus te prometeu em sonho, tem um sonho que Deus te deu e que você guarda aí no teu coração e está dizendo nunca vai acontecer, está esperando, ou talvez até ache que pode ser daqui a muito tempo, ou que não é mais, ou que já morreu. Quando Deus fala com Salomão, ele fala em sonho. E Salomão, Deus começa a dizer para Salomão: olha, eu vou te fazer isso na tua vida, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer te enriquecer, eu vou te dar os teus inimigos nas tuas mãos. E Deus faz muitas promessas, e aquele sonho é lindo. Só que tem um momento em que Salomão ele se acorda, e a Bíblia diz: e acordou Salomão, e eis que era um sonho. Quem sabe você se acordou. Acordou significa olhar para o natural, para o mundo. Enquanto Deus estava falando em sonho, enquanto era um sonho, era muito lindo, era perfeito. Mas quando você acordou e olhou para a realidade da sua vida, você disse: era só um sonho e não vai se cumprir. Mas Deus está dizendo: não era só um sonho, porque nesse sonho quem te prometeu foi Deus. Quem falou contigo nesse sonho foi Deus. Quem deu a promessa foi Ele. Não é porque é apenas um sonho. Salomão podia acordar e dizer: tudo é somente um sonho. Tudo aquilo que Deus prometeu era somente um sonho. E agora eu estou olhando para a realidade. A realidade é que não tem como esse sonho acontecer. Mas Deus cumpriu na vida dele também, porque Ele promete e Ele cumpre. Jesus poderoso. O povo estava escravo e Deus envia um anjo chamado Moisés. Moisés não é anjo, mas Deus enviou ele como um anjo para salvar aquele povo. Só que aquele povo já era escravo há muito tempo, já estava acostumado a ser escravo. E ele chega lá prometendo um monte de coisa, dizendo: Deus me mandou aqui e vai tirar vocês dessa situação. Vocês não vão ser mais escravos, vocês vão me adorar, vocês vão me servir, e eu vou levar vocês para uma terra prometida, para uma terra perfeita, uma terra que emana leite e mel. E então ele começou a falar muitas coisas, aquele povo com certeza desconfiou daquilo. Tanto que ele teve que acontecer 10 pragas para depois Faraó liberar o povo, e aí sim o povo saiu daquele lugar. E quando eles começaram a andar no deserto, era tempo que eles achavam que agora sim saímos daquele lugar, saímos da escravidão. Mas saíram da escravidão e agora eles começam a olhar e andam um dia, 2, 10 dias, um mês, e começam a olhar para os lados e eles ainda estão no deserto. Mas que promessa é essa que eu ainda estou no deserto? E eles continuam andando, estão no deserto e dizem: vamos morrer por causa do frio. E Deus faz um milagre e manda uma nuvem de fogo, e aquela nuvem aquece aquele povo, e o povo se alegra naquele momento por causa daquele milagre, e continuam andando mais uma milha. Só que eles ainda estão no deserto. O deserto continua, ainda é aquele lugar, não é a promessa ainda. Aí eles ainda estão continuando naquele lugar de dificuldade. Então eles dizem: agora à noite nós vamos morrer. E Deus manda a coluna de fogo de noite, manda a coluna de nuvem de dia, para que eles não morram com calor e nem com frio. Obrigado. E Deus vai fazendo milagres, e vai fazendo milagre, falta comida, e Deus manda maná. Eles querem carne, e Deus manda os cordonizes, e vai fazendo pequenos milagres. E os pequenos milagres da nossa vida vão nos levando cada dia adiante. E assim eles iam andando. Deus vai sustentando, Deus vai nos levantando, nos capacitando, e quando a gente vai desfalecer, Ele nos levanta e nos põe em pé de volta. Ele nos anima, e é o que Ele tem feito aqui hoje. Ele te trouxe aqui para te animar outra vez, e para te dizer que aquele sonho e aquela promessa ainda estão vivas. Você pode estar olhando para todo lado e dizer que não vai acontecer essa promessa, mas tem um sonho que Deus colocou no teu coração e que Ele prometeu, e Ele vai cumprir, assim como Ele cumpriu na vida de todos que estão aqui. Então aquele povo, eles não chegavam no seu destino. Eles estavam esperando uma promessa, mas nunca chegavam. Por quê? Porque eles não estavam esperando em Deus, eles estavam esperando somente aquilo que Ele
Deus prometeu, eu quero chegar lá, mas não quero passar pelo deserto. E não adianta, nós vamos ter que passar pelo deserto. E quanto mais a gente querer pular as fases, mais a gente querer pular o processo, mais tempo no deserto a gente fica. Não tem como passar, pular o processo, não tem como pular degraus. Você pode até pular, mas não é com Deus. Se for com Ele, vai ter que passar degrau por degrau, tempo por tempo, do jeito que Ele estipulou. Então aquele povo, ele via pequenos milagres, mas como eles não viam o milagre se cumprir, aquela promessa, eles achavam que nunca ia acontecer. Muitos deles morreram no deserto, e só alguns jovens é que chegaram naquele lugar, porque não creram também. Zacarias e Isabel, eles receberam também a promessa, e o anjo foi visitar eles. Eles perseveraram. Zacarias, ele ficou, eu não sei quanto tempo, mas Isabel, que por muitos anos ele esperou ser chamado para adorar no templo. Naquele tempo teria que ser chamado, teria que esperar a sua vez, teria que fazer todos os dias o procedimento, até que um dia você pudesse entrar no Santo dos Santos, entrar naquele lugar onde você poderia ver o anjo, a presença de Deus estava ali. Porém hoje, pelo sacrifício de Jesus, esse templo está todo dia aberto, esse lugar está acessível a nós todos os dias, que é a presença de Deus. Todo dia você pode chegar até a presença de Deus e ouvir o anjo falar contigo. E o anjo fala com ele, ele duvidou, e o anjo disse que ele vai ficar mudo por um tempo, até que o menino não vai nascer. Diz que 6 meses depois, o mesmo anjo, ele apareceu também a Maria. E o anjo que apareceu para Zacarias, o anjo que apareceu para Maria, e diz a Bíblia que era o anjo Gabriel. Esse anjo que apareceu para esses dois, eu creio também que um dia ele apareceu no teu sonho, na tua vida, ou na boca de algum profeta, e te deu um sonho, e colocou uma promessa que veio da parte de Deus. E se ele trouxe, é porque Deus entregou nas suas mãos. Jesus, coração. É um Deus maravilhoso. Nós também a história da Sunamita. Ela não pediu para Deus um filho, mas o profeta disse: Deus vai te dar um filho. Então ela recebeu uma promessa. Não acreditava muito nisso mais, até que um dia ela recebeu esse filho. Porém chegou o dia que o filho morreu. E agora? Ela vai, disse que ela partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a Sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo. Está tudo bem na tua vida? Ninguém aqui pode dizer que tem nada de errado na vida? Quem sabe a gente, como eu já falei, a gente vai dizer: não, está tudo bem. Mas ela disse que estava tudo bem, só que o filho dela estava morto. A promessa dela estava morta. Quem sabe você está dizendo que está tudo bem, mas você por dentro está sabendo que a promessa está morta. Por dentro você está dizendo: a minha promessa morreu, e eu nem pedi, recebi, e agora morreu. Pai de amor. E a história continua dizendo: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada. Então, ele entendeu que a alma dela estava triste e amargurada, mesmo ela dizendo que estava tudo bem. Mesmo você dizendo que está tudo bem, Deus, que me mandou te trazer essa palavra hoje, Ele sabe que não está tudo bem, e tem alguma coisa dentro do teu coração que ainda te fere, tem algum espinho no teu coração, e tem algo que ainda Deus não cumpriu na tua vida, e que você está achando que já morreu. Mas o profeta, que representa aqui a presença de Deus,
Ele vai ir na tua casa e vai ressuscitar esse sonho. Ele está ressuscitando hoje sonhos que ficaram perdidos lá atrás, sonhos que Deus te deu e que você já disse que vai morrer ou já morreu. Então, triste e amargurada, e disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Eu disse exatamente isso para Deus. Eu nunca pedi isso. Eu nunca te pedi, Deus, que tu me prometesse essas coisas. Quem sabe Deus tu está me enganando. Para que dizer algo que tu não vai cumprir? Quem sabe foi os profetas que mentiram. De repente foi emoção, alguém estava emocionado, falou alguma coisa a mais, exagerou, e eu na hora acreditei. Quem sabe foi isso. E essa mulher, ela disse: eu não te pedi nada, por que me enganaste? Me prometeu, colocou nas minhas mãos, eu achei que era verdade, mas agora está morto. Deus te prometeu, e por algum motivo aquele sonho morreu, aquele projeto morreu, ou sei lá o que pode ter na tua vida acontecido que você acha que já está perdido. E ela disse: por que prometer uma coisa que não ia ter? Quem prometeu uma coisa que morreu agora, está morto? E disse que Eliseu foi com ela. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Ele subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre seus olhos, e as mãos sobre suas mãos, sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Deus, Senhor. O sonho, ele não está morto. Quando eu li aqui, Deus falou claramente na minha cabeça: o sonho não está morto, ele apenas esfriou. Parece que está morto, mas está apenas frio. Quando a gente está com aquele sonho quente no nosso coração ardendo, ele parece muito real, ele parece verdadeiro. Assim como a gente, quando acorda de um sonho, parece real, parece estar vivendo aquele sonho. Mas o tempo vai passando e aquele sonho vai esfriando. E o filho dessa mulher estava assim, ele estava frio, mas frio porque a morte estava rondando aquela casa. E diz que o profeta, ele colocou o seu corpo sobre o corpo do menino, e o corpo do menino aqueceu. E Deus trouxe hoje aqui, porque a presença dele hoje vai fazer o teu sonho aquecer de novo, vai fazer aquilo que já estava frio aquecer de novo. Ele veio trazer renovo para aquilo que já estava perdido no teu coração. E disse que o menino então se aqueceu. Depois voltou e passou de uma parte para outra e tornou a subir. Diz que ele começou a andar pela casa. O profeta, aqui a presença de Deus, começou a andar na casa dessa mulher. Ali onde o sonho estava morto, aonde você ouvia demônios caminhar, passos na sua casa, ali onde você ouvia Satanás, a presença maligna, aonde a morte passeava, quem vai passear agora é a presença de Deus. Você está dizendo que a presença de Deus, aonde passeava a morte, agora vai passear a vida. Aonde passeava os demônios, vai passear a presença de Deus. Na casa, aonde passeava os demônios, vão passear a presença de Jesus, vai estar na tua casa. A partir de hoje, aqueles demônios, eles vão sair de lá, porque quem vai lá é a presença de Deus. Ela está entrando na tua casa e está limpando aquela casa. E Deus está dizendo: eu vou entrar lá e eu vou limpar. E quem vai caminhar e quem vai passear naquela casa vai ser a minha presença. A promessa, irmão, ela pode estar esquecida para ti, mas para Deus ela não está esquecida. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Te coloca de pé nessa noite. Você que ouviu essa palavra poderosa,